Josué, capítulo de número 6, verso de número 1. Antes de lermos a palavra, é fundamental orarmos. Porque quando a palavra é ministrada, uma guerra espiritual ela é travada. Só que não é uma guerra visível, ela é travada no campo de batalha da mente. Só que antes de lermos esta palavra, eu queria que você fizesse uma oração, mas assim, uma oração em forma de música, sabe? E as músicas que eu lembro é só lançamento. Amém. Provavelmente todo mundo conhece, os mais novos então. Mas eu queria que você ouvisse, eu vou cantar só o refrão, e estabelecesse isso dentro da sua cabeça. Tipo, olha, eu vou ouvir a palavra e é o que o meu espírito vai registrar, ponto, né? E diz mais ou menos assim: o poder do alto céu vem hoje a mim. O poder do alto céu vem hoje a mim. Quero ver, sentir gozo, este gozo glorioso. O poder dos altos céus vem hoje a mim. Você entendeu isso? Levanta sua mão direita para o alto. Você vai dar essa ordem para sua mente. Você vai dizer para você mesmo: eu vou ouvir a palavra, e o poder que está lá no alto do céu, na pessoa de Jesus Cristo, meu Senhor, é forte, Ele vai vir sobre a minha vida. E eu vou fazer tudo aquilo que Deus tem para eu fazer. Não importa o tamanho dos obstáculos, não importa o tamanho da oposição do inimigo. Você entendeu isso? O poder do alto céu vem hoje a mim. O poder do alto céu vem hoje a mim. Quero ver, sentir o gozo, este gozo glorioso. O poder do alto céu vem hoje a mim. E nada vai bloquear. Você entendeu isso? Então, nesta fé, com a sua palavra, com a sua Bíblia aberta, livro de Josué, capítulo 6, do verso 1 ao 6, que diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Eu vou ler de novo. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todas as 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, toque um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Somente até aí você pode se assentar. Esse texto que trata da tomada da cidade de Jericó é um texto muito forte e traz fortes e preciosas instruções de fé. E que é uma instrução de fé? É um entendimento de como que as coisas acontecem em Deus para mudar a minha vida. E eu tenho certeza que se você permitir que essa instrução, que esse entendimento se estabeleça no seu espírito,
você vai se colocar diante da vida com muito mais resolução e muito mais convicção de fé. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o que Deus fala para o Josué. A primeira coisa que Deus fala para o Josué. Primeiro, né, eu quero dizer quem era Jericó. Jericó era uma das cidades mais fortificadas daquele mundo. Jericó tinha um forte poder bélico, né? Tinha um exército muito grande, com homens muito bem preparados para lutar. E se não fosse isso, ainda tinha uma grande muralha, que na verdade a muralha de Jericó ela era composta de duas partes. Entre a parte de fora e a parte de dentro tinha um vão que era para atrair aqueles que achavam que podiam tomar a cidade. E quando eles pulavam a primeira muralha, eles se encontravam num beco sem saída. Então, as histórias em torno de Jericó é que ela era inconquistável. O que se falava de Jericó? Quem tentou, quem chegou perto, morreu. E vergonhosamente, morreu preso. Igual o rato que é pego na ratoeira. Então, todos que tentaram tomar Jericó até aquele momento, morreram presos, né, entre uma muralha e outra. Então, isso é o que se ouvia dizer de Jericó. E o povo de Israel, na verdade, era um número grande, mas de escravos. Gente que nunca teve acesso à arma, gente que não sabia lutar, gente que não era preparada para aquele tipo de confronto físico, né? Mas são pessoas que receberam de Deus uma palavra, e por causa dessa resolução de vitória, tinham deixado um rastro de conquistas muito grande atrás de si. Então, um exército pequeno, mas com uma fé muito grande. E é interessante dizer que este exército pequeno estava aterrorizando a grande e bem cercada cidade, né? No verso 1 diz assim: Jericó estava completamente fechada. Fala comigo, por causa dos israelitas. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algo que é seu e está na mão de Satanás. Aí deixa eu dizer o que é que está acontecendo se você é uma pessoa resoluta que tem caminhado em fé. Isto que te pertence está completamente fechado por causa da sua oposição, por causa do cerco da igreja. Você tem que entender que o povo de Deus ele tem o poder de fazer um cerco espiritual e toca o terror de verdade. Então, Jericó era famosa por se manter intocável, mas o seu exército estava lá dentro, acuado, por causa da fé do povo de Deus. Então, quando alguém recebe de Deus uma palavra, quando alguém recebe de Deus uma fé, quando alguém consegue dizer assim: Deus diz na tua palavra que eu sou vencedor, que eu não sou perdedor. Deus diz na sua palavra que Ele pode me curar. Deus diz na tua palavra que Ele vai libertar e resgatar a minha casa. Deus diz na sua palavra que eu vou dar uma grande virada. Deus diz na sua palavra que se eu me alegrar nele, Ele vai realizar os desejos do meu coração. E eu me aproprio desta fé, e por causa da minha fé eu caminho na direção que Ele me aponta. Então eu estou fazendo um forte círculo, eu estou fazendo uma grande pressão, eu estou fazendo, na verdade, a igreja ela foi levantada na terra para destruir as obras do diabo. A Bíblia é muito clara, ela diz que o Filho de Deus desceu na terra para destruir as obras do maligno, e a igreja foi levantada para fazer aquilo que Ele veio fazer. Então nós vamos destruir cada cilada, nós vamos destruir
vejo um povo que, a olhos humanos, não sabe como é que vai entrar. Não sabe como é que vai ganhar. Mas sabe que vai entrar. Amém. Sabe que vai ganhar. Isso precisa acontecer com aquele que conhece a Deus. E a gente precisa entender também que quando Deus nos dá uma fé, não sei se isso já aconteceu com você, sabe? Você escuta uma palavra e fala, essa palavra é para mim. Teve uma certa época, aliás, que aconteceu 2 vezes isso com a pastora dela. Primeiro, quando ela fez uma primeira compra importante na vida dela, quando ela comprou o primeiro apartamento dela. Ela chegou na igreja e ela falou assim, o dia já está marcado. Fez até uma música. E não pode ser adiado. E passou poucos dias e ela comprou o apartamento dela. Aí, recentemente, do altar saiu uma outra palavra para ela. E ela foi e trocou o apartamento dela. Entende isso? Então, eu estou falando de palavras que Deus manda para você. Toda a Bíblia é uma instrução de como é que nós devemos viver, que tipo de esperança que nós temos que ter, né? Como é que a gente vai se fortalecendo por dentro. A Bíblia não diz que crente não chora, a Bíblia diz que crente não chora como choram os desesperados, essas coisas. Então toda a Bíblia é uma instrução. Mas existem palavras que mudam você de lugar lá no mundo espiritual. Existem palavras que ganham guerras lá no mundo espiritual. Existem palavras que elas precisam serem apropriadas e mantidas. E que uma vez apropriada, né, é preciso prestar atenção nas coisas que a gente precisa fazer. Que é para não sair do lugar que Deus nos coloca. Porque aquela palavra que Ele nos deu, é esta palavra que Ele vai cumprir na nossa vida. E geralmente quando Deus manda uma palavra, é porque a situação não é resolvível por nós mesmos. Deus não vai falar assim, meu filho, eu vou te dar uma palavra. Quando você chegar no seu carro, você vai abrir a porta. Não, porque você já vai abrir a porta. Meu filho, olha, quando você chegar, antes de entrar na tua casa, eu vou te dar uma unção de girar a fechadura. Não. Você já sabe girar a fechadura. Se ela emperrar, você pode chamar alguém, né? O meu portão emperrou, eu chamei o obreiro Luiz, hoje o obreiro Elcio foi lá consertar. É assim. Então eu não preciso de uma unção para isso. Mas existem situações na sua vida que você para, analisa, mede e olha. Mais que isso, né? Percebe. Assim. Difícil. A ficha tem que cair, sabe? Ó, isso aqui. Ó. Mamãe não venceu. Papai não venceu. É uma marca desgraçada na minha família. Estou presa nela. Não vou ficar. Eu preciso de uma palavra. A Bíblia diz que Deus sabe, Jesus que falou isso, tudo que nós precisamos. Mas Jesus diz que é necessário que a gente peça. Ele sabe, por quê? Porque o ato de você pedir é que faz Ele liberar a unção. É o ato de você pedir. Então, existem palavras que uma vez liberadas, elas mudam as coisas do mundo espiritual, né? O verso 2 do texto que lemos diz assim: então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Então veja bem, aonde é que Israel estava? Do lado de fora da grande muralha. Do lado de dentro, numericamente, preparadamente, um exército muito maior e muito mais forte que eles. Porém, Deus mandou uma palavra para o Josué. Eu quero que você tenha um saber. Eu quero que você tenha um entendimento. Eu quero que você tenha essa instrução. Jericó, eu já entreguei nas suas mãos. A cidade estava lacrada, fechada. As muralhas de
coisa. Jericó, ela não está mais soberana. Jericó já não tem mais o poder de se manter isenta de vocês. Jericó já lhes foi entregue. Eu mesmo a entreguei. Fisicamente nada tinha acontecido. Espiritualmente já tinha se realizado. A gente precisa compreender essas coisas. E a Bíblia está cheia de textos assim. Gênesis 13, 14, 15. Olha o que Deus promete lá para o Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Glória a Deus. O que aconteceu? Em seguida, nada. No ano seguinte, nada. 20 anos depois, nada também. Mas 400 anos depois, este povo aqui, ó, chegou lá e tomou posse. Quem está entendendo isso? Por que tomou posse? Porque Deus já tinha entregue. Já era deles há 400 anos. Abraão morreu sabendo disso. José morreu sabendo disso. Eu acho tão formidável. A gente vai falar do José de novo. Tem como falar de Manassés sem tocar nele, né? O José viveu mais ou menos 200, 300 anos antes desse momento. Ele disse para os seus irmãos: olha, depois que eu morrer, eu quero que vocês passem essas instruções para os que vão ficando vivos, mais novos. Porque vocês não vão ficar aqui, nós não somos do Egito. Deus não nos deu o Egito. Nos trouxe temporariamente para o Egito para cumprir um propósito, para vocês não morrerem de fome. Aqui, não pense vocês que eu estou magnificado, lisonjeado, seduzido pelo Egito. Não! O Egito foi um período, uma passagem. O Egito foi uma necessidade. Esse poder todo de ser o homem mais rico, o segundo homem mais poderoso do Egito, para mim não quer dizer nada, porque o Egito não é de Deus. O Egito vai acabar. O nosso Deus viverá para sempre. Ele nos deu um lugar, e o lugar que Ele nos deu não vai passar com o tempo. Meus ossos não podem ficar aqui. Ele sabia da promessa. O crente, ele tem que saber de coisas espirituais. Hoje a gente não tem que saber de Canaã, não. Existe uma revoada evangélica para Jerusalém. É legal, vai, até eu vou. Mas assim, Jerusalém não é a Jerusalém daqui da terra. Ela não é o nosso alvo. Nós temos uma promessa que é a nova Jerusalém, a cidade do Senhor, a eternidade, a vida eterna da presença de Deus. Nós temos que contemplar isso, vislumbrar isso e saber que isso já é nosso, saber que não é pouca coisa e saber que nós vamos chegar lá. O crente que não tem essa esperança viva, o crente que não tem essa alegria viva, o crente que quando escuta falar da vida eterna, da face de Cristo, da presença, do trono da graça, da eternidade, e a alma dele não pega fogo por dentro, ele tem um problema. Esse cristão, ele é carnal, ele é almático. Ele é o tipo de gente que, ainda que conquiste o Egito, vai morrer sem nada. O que nos distingue das outras pessoas é a esperança viva de possuir o que Deus tem para nós. E nós temos que ter vivo dentro de nós como é que esses processos acontecem. Eu tenho lugar na eternidade. Quando eu era criança, eu era uma criança evangelista, evangelizava muito, porque um diácono chamado Antônio, um dia ele foi almoçar na minha casa, na casa dos meus pais, e ele falou assim: Cris, deixa eu te contar uma história. Eu vou te contar uma história de quando você chegar lá no céu. E eu falei: sim. E lá no céu, não sei se você sabe, mas todos nós vamos ter uma coroa. E esta coroa, ela vai ter muitas pedras, vai ser uma coroa cravejada.
Que maravilha, mas só para quem ganha almas. Quem não ganha almas vai ter uma coroa michuruca, sem pedra nenhuma. Então você precisa ser uma criança que ganha almas. Até os meus 17 anos eu ganhava almas ali, ó. Não parei não, mas era do corpo a corpo. E cada pessoa que aceitava, eu não, essa pedra é minha, eu já vi. A coroa. Então você precisa conhecer o plano de conquista que Deus tem para você. Esse plano de conquista, ele começa te revelando a eternidade, o trono da graça, a face redentora e bondosa do Senhor, a salvação, a ressurreição dos mortos, essas coisas. Mas ele também quer que você cresça aqui nessa terra. Tem lugares, tem espaços, tem posições, tem condições que ele quer te entregar aqui nessa terra. Mas os crentes de hoje têm dificuldade de conquistar, porque eles não entendem a lei do reino. Para que crente conquista, minha gente? A pessoa que não tem Deus, ela conquista para desfrutar, ela conquista para ostentar, essas coisas. O crente conquista para servir. Por que um monte de muralha ainda não caiu na tua vida? Porque talvez você ia até perder a tua alma. Eu conheço muita gente que quando está no perrengue, está ali. Se a peninha da asa crescer um pouquinho e voar, se distancia de Deus e perde a eternidade de verdade. Eu até queria que as irmãs aí, as professoras, preparassem uma escola bíblica, irmãs. Me avisa que eu vou convocar. A igreja precisa aprender sobre a mordomia de Deus, a mordomia no reino. Mordomia é serventia, é serviço. Você é só um administrador. Jericó não era para o povo ir lá e construir um novo Egito. Era para o povo construir Canaã, que Egito era referência. Jericó não era para eles irem lá e construir um novo Egito. Colocar o nome, Novo Egito. Mais poderoso ainda. Com um rei mais poderoso que o faraó. Não é isso não. Deus queria uma terra. Leia o Pentateuco. Uma terra onde não tivesse pobre, uma terra onde o perdão reinasse, uma terra onde a escravidão ela fosse revogada de tempos em tempos, que todos tivessem chance, muitas oportunidades, uma terra onde o amor seria o árbitro, a misericórdia, a instrução seria o árbitro. Não é para qualquer coisa, né? Então, quando Deus disse para o Josué, quando Deus disse para o Abraão, né? Quando Deus disse para Josué, entreguei essa cidade nas tuas mãos. Quando Deus disse para o Abraão, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso vai ser seu. Lá no mundo espiritual, já foi passado registro. Foi registrado lá. Ninguém mais podia tomar. Entendeu? Agora, o que tinha que acontecer para isso se materializar? A materialização das promessas, a realização, né, do cumprimento da sua palavra nas nossas vidas. Por que existe às vezes um hiato, né, um espaço muito grande entre o tempo que Deus faz a promessa e o tempo que essa promessa vira realidade? Porque muitas pessoas, ao ouvirem as promessas, ao invés de guardar a escritura dentro do espírito, certificado de posse dentro da alma, trabalhar para nutrir essa fé, para não se desviar dessa direção, começa a olhar para o físico, para as circunstâncias. E aí, deixa eu dar uma notícia para você, não precisa desanimar não, mas posso te enganar. Quando Deus lhe der uma palavra, vou te dar algo, se prepare para as coisas piorarem.
via de regra, é assim que acontece. Pastora, aceitei Jesus. Eu estava lá, ó, na incredulidade, perdidaço, e estava tudo assim, a gente levava. Eu vim para a igreja, o meu mundo desabou. E justamente, mas por que isso acontece? Por que quando eu começo a caminhar com Deus, quando eu recebo a palavra de vitória, de uma conquista, de algo que o Senhor já fez para mim, por que as coisas pioram? Porque existe uma guerra espiritual. E nesta guerra espiritual, o que o diabo quer fazer? Quer fazer você achar que as coisas na sua vida não estão saindo do lugar. O sonho dourado de Satanás é fazer as pessoas acharem, ter convicção, certeza, não é do que Deus falou para entregar para ela, não. É de que nada está acontecendo. Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque o diabo quer que você fique contra Deus. Ele quer que você deteste Deus. Ele quer que você tenha ódio de Deus, né? Quantas pessoas que ficam com raiva de Deus. Uma vez eu atendi uma senhora e ela estava com uma doença muito difícil, e eu falei assim: a senhora, essa doença aí, geralmente que desencadeia ódio, a senhora tem ódio? Ah, sim, eu estou de mal de Deus há mais de 15 anos. Eu quase falei: o quê? Rompemos. Desse jeito. Eu estou de mal mesmo. Porque eu estava na praia e contou aquela história toda e tal. E o que o diabo quer? Que você não veja o que Deus está fazendo. Que você não tenha olhos para ver o que Ele disse que já fez, mas o teu olho físico ainda não consegue contemplar. Porque a maioria das coisas que Deus faz por mim, eu não consigo contemplar. Verdade. Talvez, tem muita gente que está aí, achando que é crentão, que é isso, que é aquilo. Isaías 1, a palavra diz assim, que se não for a misericórdia do Senhor, já teriam sido consumidos como Sodoma e Gomorra. Teria tido o destino, né? E Deus chama o povo de sodomenses. É terrível. Então talvez você pense assim: Deus não está fazendo nada comigo, o fogo não caiu, não te consumiu, o abismo não abriu e não lhe tragou. Não é porque tu és bom, não, porque tu és santo, não, é porque Deus tem agido de misericórdia, porque Ele tem velado pela aliança que existe entre você e Ele. Sabe por que você não surtou de vez? Não pegou um caminho irreversível? Porque a mão do Senhor não tem deixado. Mas o que o diabo quer? Que a gente não veja o trabalhar de Deus, que a gente não consiga enxergar as promessas que Deus diz: já entreguei nas suas mãos, que a gente não se coloque no lugar que o Senhor quer que a gente esteja, da forma, do modo. Deus ia dar, não tinha dado ainda, ia dar a vitória. Falei assim: você vai lá, acampa lá em volta, aí fica lá acampado. Depois vem a instrução: entreguei, faça o seguinte, agora você levanta e são 7 voltas, e são assim, com o sacerdote assim, com as trombetas que tem que ser tocadas assim. Imagina se o pessoal se entregou. Balança para ver, João. Balança. Fala: não, moveu não, hein? Mais firme que nunca. Deve ter tido um ruído. Você deve ter, doutor, vamos pedir mais discernimento. Entendeu? É isso que o diabo quer. Você duvide do que Deus entregou na tua mão. Que você não se coloque. Toda campanha que a gente começa é meu Deus. A pessoa começa: pastora, eu sei quem morreu, eu sei quem casou, alguém pode me representar? Começa. Ora, o tempo de campanha é um tempo de reflexão, é um tempo de você tirar a mente do fracasso, a mente do nada,
e colocar a mente na virada, aquilo que você tem que mudar, a força que você tem que atingir para mudar a disposição dentro de você, as curas que você precisa. Ah não, aqui, Deus falou, não falou. Tem gente que é assim, a marcha é a mesma, a minha. Eu estou sempre no meu compasso. Quando Deus lhe dá uma palavra, você tem que sair do seu compasso. Ir para o compasso de Deus, ficar onde Ele te coloca e fazer o que Ele te manda. É simples assim. Por quê? Porque você já ganhou. Você não está vendo, mas lá no mundo espiritual, Deus já entregou. E aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. Se Ele falou que é sua e acabou. Não importa o que aconteça, né? O intuito do diabo, ele quer que você realmente acredita que Deus não está fazendo nada, que você está desamparado, que as coisas não estão andando, né? Nós temos na história lá, em 2 Crônicas 20, a partir do 6, né? Olha o que Deus disse para o rei, ó. E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e que deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Então, a gente precisa entender que o mal, ele se entra em revolta, que ele promove um monte de pressões. Por quê? Porque tudo que ele quer é que você ignore tudo aquilo que Deus já fez. Essa oração do Josafá, eu acho ela incrível. Porque o Josafá, ele estava sendo, aí inverte aqui, né? Porque a gente já está 1000 anos depois do Josué, e o Josafá já está lá empossado como rei, e o reinado dele estava sitiado, inverteu. Quem estava do outro lado da muralha era o Josafá, e os inimigos que estavam do lado de fora eram maiores, mais fortes e mais poderosos. Aí Josafá para e pensa: peraí, não és tu o Criador do céu e da terra? Não é o Senhor que é invencível em poder? Não é o Senhor que entregou essa terra aqui, a terra que estão querendo tomar? Não foi a gente que pegou, não, foi o Senhor que deu. Então, se foi o Senhor que deu, eles não vão tomar. Muito forte isso. A pessoa tem que ter peraí, esse emprego, quem foi que te deu? Essa vitória financeira, esse ministério, esse filho, esse marido, esse emprego, essa porta, quem é que te deu? Ah, foi Deus que me deu. Então, muito bem, se o Senhor me deu, Satanás vai ter que soltar. Ele vai ter que bater em retirada. Ele não vai conquistar, ele não vai pegar de volta aquilo que eu conquistei em Deus. O povo de Deus tem que ter essa determinação. Espera aí. Ah, Deus me deu uma palavra, se cumpriu. A palavra diz que as bênçãos do Senhor são duráveis. Ah, pastora, eu tenho a unção de perder, tudo eu perco. Se Deus te deu, dessa vez tu não perderás. Amém. Toma posse, porque foi Deus que te deu. Deus foi com você, Deus te trouxe a algum lugar, Ele te levou para algum lugar. Então as portas vão ter que se abrir, porque foi Deus. Se é o contrário, é algo que não está na tua mão, e Deus já falou que te deu, então vai ter que chegar na minha mão. Agora, eu não posso ignorar o trabalhar de Satanás. Por quê? Porque ele quer que eu me equivoque e me volte contra Deus, não veja o trabalhar de Deus, não reconheça a soberania, o poder que Deus tem para dizer que está me dando ou não está me dando. É isso que o diabo quer roubar de você. Que se você souber que não, peraí, Deus agiu, Deus trabalhou, Deus fez. Não importa a luta, não
importa a dificuldade, não importa as investidas, eu vou ganhar, né? Por exemplo, essa campanha que nós estamos vivendo, hoje é sexta, né, professora Bela? Domingo que vem, em nome de Jesus, é o final. É uma campanha muito forte. Então, se o Senhor disse que ia curar o povo dele, para que o povo dele pudesse conquistar aquilo que é a falta de cura da alma, a falta de perspectiva interior, a força das dores. Existem dores, minha gente, que te lançam no nada, faz estabelecer uma realidade dentro de você. E Manassés é uma unção que vem de Deus, mas ela se manifesta, né? Como é que o José reconhece a unção de Manassés? Porque ele nasceu primogênito dele. Para o judeu, o descendente era a eternidade, era a maior bênção que alguém podia ter, que era uma forma dele continuar vivo mesmo depois de morto. Eles tinham este entendimento. Então, ora, se o Senhor diz que ia se mover com a unção de Manassés, então ele vai fazer nascer dentro do seu espírito algo novo. Ele vai fazer nascer dentro do seu espírito algo que vai fazer você conquistar, mas que vai tocar na realidade, que vai acompanhar a realidade. Não sei se você está me entendendo, porque as muralhas caíram, mas Jerusalém está lá, como símbolo da nova Jerusalém que vai descer do céu. Entende isso ou não entende isso? Historicamente os homens a destruíram várias vezes. Historicamente não tem território que seja dela, mas tem um território lá entregue na mão de um povo, e a cidade está lá. Por quê? Porque ela é a cidade de Deus, porque ela aponta para algo que transcende o natural, transcende o que é físico, algo que mostra de maneira visível a face eterna do Altíssimo. Então, ora, vai nascer nessa unção de Manassés em você uma capacidade interna de conquistar algo que vai dizer que Deus existe. Todos terão que dizer: não, se Deus não existe, existiu para aquele ali, ó. Porque o que ele fez e conquistou e se tornou, se Deus não fizesse, jamais ele teria sido. Entende isso? Mas a gente precisa entender que não é de graça, que é preciso tomar posse. Saiba que entreguei esta cidade nas suas mãos, né? Nós temos vivido o ano de 2019, não sei se você lembra, mas o tema da nossa campanha da virada é o ano da glória de Deus. Ora, então você vai ter que ver esta glória se manifestar, se tornar concreta na tua existência. Amém. Você vai ter que ver. Aí os outros é secundário. Mas porque o que te dá força para conquistar não é ninguém ver, é os outros verem. Nós vivemos numa época que todo mundo quer ser visto por todo mundo, né? As pessoas postam até velório e quer curtida. Eu não consigo entender alguém curtir o velório. Então, porque todo mundo tem que ver. Mas com Deus é diferente. Deus quer que você veja que Ele é com você, que você não precisa mais ter medo, que você não está mais sozinho, que você não precisa mais se nortear pelas regras da tua emoção, pelas regras do mundo. Você vai se nortear pelas regras que a palavra de Deus te revela. Isso te dá liberdade e autonomia, né? A gente precisa aprender o que nós temos que fazer para nos mantermos firmes em cima ou sobre a palavra que o Senhor nos revela. Por quê? Deus te dá uma palavra e vai vir um desânimo, sabe? Aquela vontade de morrer, né? E tem pessoas que se entregam, né? Se entregam àqueles sentimentos miseráveis, aqueles sentimentos fracassados, e vão se deixando ser levados. Quer dizer, o mal está conseguindo te arrastar para a direção contrária da vitória que Deus disse que ia te dar. Isto aconteceu com o povo de
de Israel, que estava diante da terra prometida, mas muitos que saíram do Egito com Moisés não pisaram em Jericó, por quê? Porque não conseguiram manter os olhos na direção daquilo que o Senhor disse que ia dar para eles. E aí, pastor, o que Deus está falando comigo? Eu estou escutando, não sei o que Ele está falando comigo. É simples. Ele está dizendo que você vai ter vitória completa. Jesus, claro, que usou outras palavras. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é isso? Vai ter vitória completa. Ele disse: eis que vos dei autoridade para pisar. Quem vai, não é o diabo que vai ficar pisando em cima de você, não. É você que vai pisar em cima dele. Amém. Pastor, mas e os venenos, né? Porque o mal, ele traz um veneno. Eu gosto muito daquela fala de Jesus, que ele diz: ainda que se você comer alguma coisa envenenada, ela não vai te dar dano nenhum. Ou seja, a palavra que ele te dá, coloca em você um antídoto. Glória a Deus. De verdade, o mal não tem como te envenenar. Ainda que por engano ou por não saber, você venha, coma. Você não vai morrer envenenado. Por quê? Porque o que está em você é para vencer o mal. O poder que foi colocado sobre nós é para vencermos o mal. Agora, pastora, fala de outra forma. Eu gosto de dizer, a Tainá fala assim: mãe, você fala a mesma coisa de um monte de forma. Para ver se fica fácil. A pessoa tem que entender, né? De uma outra forma, a tua fé tem que ser experimentada. O que é uma fé experimentada? Por que Deus não fala e faz? Tem coisas que Ele fala e faz. Tem coisas que primeiro Ele faz, depois Ele fala. Não sei se você já percebeu isso. Mas tem coisas que Ele fala e leva um tempo para fazer. E quando leva um tempo para fazer, é porque Ele precisa de experimentar a sua fé. Agora, esse é um assunto que crente não gosta. Assunto difícil. Por quê? O que é a fé ser experimentada? É quando você passa na moenda de verdade, quando vem aquela enxurrada em cima de você, e você não retrocede, e você não desiste, e você faz e você entrega. Traz no altar o que tem que ser entregue. Aquilo produz um corpo espiritual, aquilo produz uma força espiritual, que vai fazer as maldições, a iniquidade, o pecado, virar nada diante de você. Então, a gente chora, mas é para chorar sorrindo. A gente tem que aprender essas coisas. Peraí, você está sofrendo por quê? Eu estou sofrendo porque eu estou na garra do diabo, eu estou caído no pecado. Aí chora mesmo, difícil. Chora, clama, fala: Senhor, não me deixa morrer aqui, né? Chora, Israel. Mas aqui esse lugar não é meu não, vou chorar, aí é perigoso. Mas não, o Senhor me deu uma palavra e está difícil, o inferno está se levantando, meus sentimentos, as minhas emoções, elas viram frangalhos assim, eu já tomei 1 litro de chá de cidreira e eu não consigo colocar o meu cérebro no lugar. Mas aí você sofre rindo. Por quê? Porque está sendo criado em você um material que foi tecido quando Jesus se rendeu à morte na cruz. É um material invisível. Jesus foi para a cruz e o inferno comemorou. Quando eles viram o corpo que se formou, o poder que desceu, pegou a roupa deles. Você é capeta, você é o mal, você venceu, você não foi destinado para nada, você foi destinado para isso aqui, vai para lá! Já não tinha mais o que fazer. Entende? Quando a tua fé é provada e você vence a aprovação da tua fé, é formado um corpo. Eu estou usando um corpo, né? Um poder que te envolve, estraçalha as maldições. Por que muita gente não vence? Porque muita gente tem fé, mas e a prova da fé? Tem não, pastor. Que reconheço, sabe? Deus mudou a minha vida, eu conquistei, mas aí vem um desânimo, aí vem um sentimento, aí fizeram uma coisa contra mim, aí alguém foi lá e fez uma coisa bárbara, aí eu parei. Aí, me permita dizer uma coisa para você. Eu amo a igreja. De tudo que tem na terra, tem muita coisa boa na terra.
mas a igreja é o melhor. Pastor, você não está vendo? Eu nasci dentro da igreja, eu vi o que você nem imagina que existe. Mas é que eu vejo a igreja com outro olho. É a noiva de Cristo. É o corpo de Cristo. É aonde Cristo desce. É aonde a presença dele vem. É aonde tem a revelação da face, da palavra poderosa dele. Pastora, e as pessoas que destoam? Não tem gente que está na igreja, mas é maligno de coração? Não sei se você já viu, aqui não tem não. Aqui só tem crente legal. Aqui são os irmãos legais, né? Não tem gente nojenta aqui não. Mas tem uns que destoam, né? Ah, meu Deus, a pessoa muito aqui dentro, sou hipócrita. Aqui, ele só está destoando. O cabeça é Jesus. Quem dá a direção é Jesus. O poder, a revelação, ela vem de Jesus. Então, a gente precisa entender que uma vez que Deus nos entrega uma palavra, Ele já derrubou uma maldição. Ele já tirou a sua vida da mão de Satanás. Aquilo que era impossível já é possível, só não aconteceu. É preciso só manter-se aonde Ele te colocou. Entendeu? E Deus não vai te deixar envergonhado. E uma coisa que eu tenho aprendido, né? A palavra do Senhor, uma vez liberada, ela não volta para o Senhor vazia. Se Deus falou com você, o poder dessa revelação já está junto com você. Amém. O que acontece é que as pessoas saem fora do poder. Aí não vence. Se você ficar na palavra, você está diante de um poder. Você já venceu. E precisa ter fé para agradecer por algo que ainda não aconteceu. Como a igreja precisa aprender a fazer isso? Fala, Senhor, está difícil, está terrível, está tudo conturbado, está acontecendo o contrário, mas eu sei que o Senhor não é maluco, eu sei que a sua palavra não volta vazia, eu sei muito bem, eu li, está escrito, essa é a tua natureza, eu vou ficar, o Senhor vai erguer a minha cabeça, o Senhor vai me dar a vitória. E eu vou te louvar pela vitória que o Senhor vai me dar. Eu vou te agradecer pela vitória que o Senhor já me deu. Né? Então, a vitória de Deus, ela é completa. E você precisa confiar nisso. Né? Deus que te entregou a vitória completa, te deu uma definição concreta de algo concreto que vai acontecer na tua história. Consegue entender isso ou não? Deus que te deu a vitória completa. Entregou para você uma definição de história concreta. E esta é a realidade que vai se materializar na sua vida. É preciso ter coração aberto e confiança total em Deus. Então, peraí. A vitória completa, Senhor, me dá um coração que confia 100%. Né? Saiba que o diabo vai usar sentimentos de culpa, de condenação, de incredulidade, de dúvida, de negativismo, sentimento de rejeição, para roubar da sua vida a sua fé e te impedir de conquistar aquilo que Deus já definiu lá no mundo espiritual que é seu. Então, eu quero encerrar esta palavra dizendo assim, essa muralha, não sei qual é a tua muralha, eu tenho uma muralhona, mas eu entendi um pouco. Glória a Deus. Vai ruim. Agora, aprenda a lutar em Jericó. Aprenda. É só se posicionar. Não deixar sentimento nenhum te vencer. Não se sentir assim insuficiente para Deus. O diabo coloca cada coisa. Fala, você é insuficiente. Você não combina com a santidade dele. Ó a sua vida, ó a sua história, ó esse coração desgraçado que você tem, com essa vitória que ele me deu para mim. Inclusive coração, ele tem um novinho para mim. Amém. Não vou desistir não. Eu vou lutar em Jericó e as muralhas é que vão ter que ruir e elas ruirão. Entende?
As muralhas vão ruir. Se o Senhor diz que a vitória é completa, não existe muralha que ficará de pé. Não existe barreira que se ficará de pé. Então, hoje é um dia, né, o 6º dia da campanha de Manassés. E é o dia que a muralha caiu. Eu amo essas coisas que é Deus que prepara pra gente, sabe? Essas palavras que vêm do alto. É que as pessoas servem a Deus, não quer ter trabalho. Vai lá pegar a palavra de terça-feira, de sexta, a de domingo vai ser Senhor, Senhor, Senhor. Vai se contaminando com aquilo que Ele te fala. E fala, não, muralha. Houve um culto, houve um momento, houve um instante. Aqui, está aqui, mas lá não está mais. Amém. E aqui não muda lá, mas lá muda aqui. A gente tem que entender essas coisas. Claro que aqui não muda lá não. Muda aonde Deus não está com a mão. Às vezes tem gente que mexe o pau com o diabo aqui, muda alguma coisa lá. E quando Deus está assim, ó. Mas quando Deus coloca a mão, pode chamar os sábios, né? Eu gosto da história dos profetas, que chamavam os sábios, chamavam os agoureiros, chamavam os feiticeiros, encantadores. Rei, sei não, isso aí por quê? Porque a mão dele estava lá. Aonde ele coloca a mão é irreversível. E ele falou que te deu a vitória. Ele falou que a muralha caiu. Então as muralhas vão ruir. As muralhas vão ruir. Amém?